Olá pessoal, estamos hoje aqui na TV Nova Serrana entrevistando os candidatos a prefeito da cidade de Botucatu. Agora iremos entrevistar a candidata Thalita Tavares. Candidata, primeiramente, muito obrigado por ter aceito o convite e vindo aqui para participar desse ato democrático. Muito obrigada, Dr. Wagner. Quero saudar todos os telespectadores e agradecer esse espaço para que a gente possa falar um pouco mais sobre a nossa cidade. Então vamos sortear a primeira pergunta. Primeira pergunta, candidata, é turismo. Qual é a sua visão para o desenvolvimento do turismo em Botucatu? E como planeja promover a cidade como um destino turístico atrativo? Bom, Botucatu é uma cidade com muito potencial turístico que deve ser aproveitado enquanto a gente também preserva o meio ambiente. Botucatu é muito reconhecido pelas suas belezas naturais, pelo seu clima, e muitos desses atrativos são únicos na região. E a gente deve aproveitar esses espaços para poder trazer mais pessoas com interesse turístico para a nossa região. Aqui em Botucatu, nossa proposta é criar um polo verde, que além de incluir desenvolvimento por meio de indústrias de tecnologia verde e sustentáveis, também temos a agroecologia como um dos pontos para segurança alimentar, nutricional e soberania alimentar, e também inclui nesse polo verde a criação de um turismo ecológico, para que a gente possa aproveitar esses espaços, expandir o conhecimento sobre as belezas naturais de Botucatu para toda a região e também aliar a preservação do meio ambiente. Dessa forma, a gente garante que o que tem de bom sirva para atrair pessoas, atrair empresas e girar a economia local e também promover a educação ambiental para que a gente tenha que a população de Botucatu conheça mais e saiba como preservar. Isso aliado ao desenvolvimento sustentável, para que a gente tenha a preservação do que é bonito, o que é belo e o que é essencial hoje também para as futuras gerações. A gente sabe que a questão ambiental é uma temática muito importante nos dias de hoje. As pessoas compreendem na pele a importância de ter o meio ambiente preservado, que a gente vive diariamente as consequências da crise climática. Por isso, trazer o desenvolvimento por meio da educação ambiental aliado ao desenvolvimento sustentável com um turismo ecológico, a gente tem potencial de melhorar ainda mais o meio ambiente da cidade, enquanto a gente promove também conhecimento, lazer e turismo. Ok, candidata. Segunda pergunta. Administração pública. Como a senhora planeja melhorar a transparência e a eficiência da administração pública? Bom, a gente tem hoje como uma questão muito importante que é a comunicação com a população. É dever do poder público, além de fazer um bom investimento em todas as áreas, também trazer transparência e ampliar o conhecimento da população a respeito de suas ações. A gente pretende trazer transparência desde o primeiro processo de planejamento, trazendo a população para discutir de perto os planos de orçamento e garantindo que todas as etapas de consulta popular sejam respeitadas. Hoje, infelizmente, muitas das audiências públicas que acontecem na cidade acontecem de forma apressada, pouco divulgada e também em horários que não são propícios para que as pessoas participem. A nossa proposta é ampliar desde o momento do planejamento por meio de audiências públicas, mas também levando a população em consultas a respeito de como a cidade deve investir o seu orçamento. E a partir daí, todo o processo também ter transparência, para que a gente tenha maior conscientização da população sobre as ações. A gente tem que melhorar o site da prefeitura, no sentido de facilitar o acesso aos dados públicos e garantir também a divulgação de maneira acessível a toda a população a respeito dos gastos, investimentos e planejamento dentro da prefeitura. Próxima questão.
Próxima pergunta, saúde. Como a senhora pretende melhorar a eficiência e a qualidade do serviço de saúde em Botucatu, especialmente em relação ao atendimento primário e às especialidades médicas? É muito bom que você traga essa pergunta, doutor, porque a saúde hoje em dia em Botucatu tem sido algo muito importante e, infelizmente, está sendo desprezada. Apesar de a gente estar numa cidade que é reconhecida pelo seu nível de qualidade de formação de profissionais e também por ter um histórico na área da saúde, infelizmente a gente vive hoje uma queda da qualidade do atendimento básico, principalmente. A gente enfrenta hoje filas nos postos de saúde, falta de profissionais, uma equipe de trabalhadores da saúde exausta e sobrecarregada, e também equipamentos que não são bem utilizados. A gente pretende, inicialmente, fazer um diagnóstico para entender, em toda a cidade, onde estão os principais gargalos, compreender onde é necessário que a gente faça mais investimentos em mais estruturas, para que a gente possa ter mais UBSs e unidades de pronto atendimento para toda a população. Além disso, a gente precisa compreender também que a realidade de Botucatu, se a gente não fizer um investimento no serviço público e nos servidores públicos, a gente tem a tendência de ficar cada vez mais refém de empresas que não se preocupam essencialmente com a saúde, e sim com o lucro. A gente tem também uma grande questão em Botucatu, que é o pronto-socorro adulto e o pronto-socorro infantil. Os dois pronto-socorros estão, além de sobrecarregados, também são insuficientes para atender toda a demanda da população. O pronto-socorro infantil está atualmente lá em Rubião Júnior, dentro do Hospital das Clínicas da Unesp, o que dificulta em muito o acesso de toda a população, principalmente porque as crianças não escolhem quando ficam doentes e muitas vezes é necessário que a gente leve as crianças e os bebês para atendimento no pronto-socorro durante a noite, durante o final de semana, feriado. E onde está hoje está insustentável. É preciso que a gente tenha o pronto-socorro infantil dentro da cidade. Mas também que a gente amplie as unidades de pronto atendimento, para que a gente tenha nas regiões da cidade locais que possam livrar a sobrecarga de atendimento dos pronto-socorros principais. E aí eu incluo também o pronto-socorro adulto, que hoje enfrenta muita fila para atendimento, péssima qualidade e também alta rotatividade de profissionais, principalmente os profissionais médicos, que giram por toda a região, não conhecem a realidade de Botucatu e muitas vezes impedem que o serviço seja seguido da maneira correta. Então, a nossa proposta é, além de estudar e compreender onde são necessários maiores investimentos, também ter melhor dimensionamento e garantir que tenhamos mais funcionários públicos na área da saúde para que a gente possa ampliar o nível de atendimento e a qualidade também. Próxima pergunta. O tema tratado é finanças. Qual é a sua estratégia para garantir a saúde financeira do município e como pretende gerenciar os recursos públicos de forma eficiente? Essa é uma pergunta muito interessante, porque hoje em Botucatu a gente tem uma noção distorcida do que é eficiência nos gastos públicos. Apesar do outro lado estar sempre falando que é muito eficiente e apresentar vários prêmios, ainda que alguns deles estejam sendo desmascarados e não é bem aquilo como se diz, mas muito se fala sobre eficiência e economia, dizendo que se tem muito dinheiro em caixa, mas quando a gente vai olhar para as questões necessárias da cidade, ainda estão muito precárias. A gente não pode dizer que guardar dinheiro em caixa é mais importante do que garantir à população aquilo que ela precisa. É importante que a gente equilibre os investimentos públicos com o desenvolvimento social. E o desenvolvimento econômico está diretamente ligado com o desenvolvimento social, porque uma cidade que tem seus cidadãos saudáveis, com educação, com segurança e em trabalho, a gente também tem maior economia para dentro da cidade. Então, a nossa gestão pretende equilibrar as necessidades do povo com a responsabilidade
financeira, que é muito importante. Mas a gente não tem que as planilhas e os dados são mais importantes do que a população. Porque quem vive a cidade é o povo, e não planilhas. O nosso orçamento vai ser aberto e participativo, para que a população possa se envolver nas decisões, garantindo que o bolo que precisa ser dividido, seja dividido com as prioridades certas, e não que guarde esse dinheiro para fazer propaganda, ou então para ter uma máquina robusta para soltar obras de infraestrutura próximas às eleições, como a gente vê atualmente. Próxima pergunta. Cultura. Como a senhora pretende apoiar e promover as iniciativas culturais em Botucatu, garantindo que haja espaço e recursos para a diversidade cultural local? O Dr. Wagner trouxe uma pergunta muito importante, que fala sobre a cultura, que diz respeito à socialização do povo e também à saúde, porque uma sociedade saudável é também uma sociedade que tem a sua cultura e o seu lazer bem valorizados. Aqui em Botucatu, a gente tem um histórico muito grande da cultura caipira, que precisa ser revisitada, revalorizada. A gente não pode esquecer da nossa história e nem deixar que seja apagada. Para isso, é preciso ter investimentos para que o memorial a respeito da cultura caipira seja retomado. A gente tem também uma grande variedade de diversos tipos de artistas, audiovisual, teatro, música. E a gente precisa garantir que todas as áreas sejam amplamente financiadas, sejam incentivadas. E para isso, a gente precisa garantir que a juventude e os novos artistas também tenham vez. A gente vai garantir que a cultura seja uma forma de cidadania e de garantir também que os artistas da cidade possam ter dignidade, ampliando os editais, simplificando para que as burocracias não impeçam novos artistas ou pessoas periféricas de também acessarem os recursos públicos para a cultura. Também pretendemos valorizar a cultura periférica. Dessa forma, a gente tem que toda a população se envolva e possa usufruir de maneira igual da cultura e dos nossos espaços dentro da cidade. Próxima pergunta. Tema agricultura. Como a senhora pretende apoiar e desenvolver o setor agrícola, considerando a importância da agricultura para a economia local? O primeiro ponto para a gente falar a respeito de agricultura é que é necessário que se tenha uma secretaria específica para a agricultura. Então, nossa primeira medida vai ser separar o que hoje é a Secretaria do Verde em Secretaria da Agricultura, do Meio Ambiente e do Turismo, para que cada pasta tenha orçamento e condições de se desenvolver dentro das necessidades. A agricultura em Botucatu ela é muito importante para garantir a soberania alimentar e a segurança alimentar e nutricional. A gente quer ampliar o acesso dos pequenos produtores para as merendas escolares, garantindo que a merenda possa ter ainda mais participação daquilo que é produzido dentro da nossa cidade. Também queremos reativar e reavivar as hortas comunitárias. Essa é uma forma de aproveitamento do espaço e garantir que cada bairro, cada região tenha os produtos lá no seu local. A gente tem um histórico de que as hortas comunitárias urbanas sempre foram muito importantes desde a sua fundação. Mas de uns tempos para cá, elas vêm sendo esquecidas. A gente não tem abertura de novas hortas e está cada vez mais difícil para que esses produtores tenham acesso a mudas, a adubos e também outras infraestruturas que são necessárias. Para isso, a gente vai garantir um novo plano para reformular, reavivar as que existem e aumentar, para que toda a população tenha acesso a comida de verdade e de qualidade. E também queremos ampliar as feiras populares, garantindo que os produtores locais possam vender para a população e garantindo também que essas façam parte do cronograma municipal e que a gente possa fazer maior divulgação e que a população conheça mais sobre as feiras populares.
Também queremos que os pequenos produtores possam vender diretamente para a prefeitura, não somente para as escolas, mas também para os outros setores. E aí a gente tem o desenvolvimento local aliado à alimentação saudável de qualidade, com alimento de verdade. Candidato, a senhora tem 20 segundos. Porque para fazer uma outra questão não dá tempo. Então, a senhora fica falando o que a senhora achar 20 necessário. segundos, tá bom. Então, a gente quer uma Botucatu renovada, que tenha espaço para um desenvolvimento sustentável e que a gente também tenha todas as pessoas tendo vez na nossa cidade. Chega da cidade para poucas pessoas. Todas e todos precisam de vez e de voz. Ótimo. Muito obrigado, candidata. Terminou o primeiro bloco. Aguardem o segundo bloco.